Meus 3 filhos se aproveitaram de mim e até da minha filha. Tiraram tudo o que puderam. Sugaram até a última gota da minha paciência e do meu esforço. Mas um dia, silenciosamente, eu me vinguei. Hoje falo com você já idosa, com os cabelos brancos que carregam a marca de uma vida inteira. Não conto isso para que sinta pena de mim, mas porque sei que muitas mulheres que me escutam já viveram algo parecido. Quantas mães não deram tudo de si e receberam apenas ingratidão? Quantas não foram esquecidas por aqueles a quem dedicaram a vida? Pode me chamar de Lúcia nesta história. É apenas um nome, mas por trás dele existe uma história que poderia ser a de muitas. Aos olhos dos outros, eu era apenas uma mãe viúva, que fez tudo o que pôde pelos filhos. Trabalhei duro, lavei, passei, cozinhei, vendi o que sabia vender para sustentar a casa. Quando meu marido morreu cedo demais, foram minhas mãos cansadas que mantiveram a família de pé. Eram 3 filhos homens e uma filha mais nova. Eu acreditava que o amor e a dedicação seriam suficientes para que todos crescessem unidos, respeitosos, agradecidos. Mas a vida nem sempre recompensa quem se entrega sem reservas. Meus 3 filhos foram crescendo. E junto com o crescimento veio também a frieza. Sempre tinham uma desculpa para pedir algo. Dinheiro, comida, roupas, favores. Nunca era um pedido humilde. Era sempre como se fosse obrigação minha ceder. Eu dava, porque acreditava que era isso que mães fazem. Mas cada vez que entregava, sentia que algo de mim se perdia. A única que permanecia ao meu lado com carinho era minha filha mais nova. Ela me ajudava com os afazeres da casa, me acompanhava quando eu estava cansada, enxugava minhas lágrimas quando ninguém mais se importava. Muitas vezes foi ela quem me lembrou que eu ainda era importante, que meu esforço não era em vão. Enquanto ela me oferecia amor, os 3 irmãos a tratavam com desprezo. Chamavam-na de fraca, de inútil, de peso morto. E para mim, não havia dor maior do que ver minha filha, que me oferecia tudo de coração, ser humilhada pelos próprios irmãos. A casa, que deveria ser um lar, se transformou em fardo. Cada prato vazio, cada panela raspada, cada roupa maltratada era sinal de que meus filhos não me viam como mãe, mas como serva. Eles se aproveitaram de mim em silêncio, e eu suportava, calada, acreditando que um dia reconheceriam. Mas o reconhecimento nunca veio. Pelo contrário, a cada dia que passava, a ingratidão deles crescia como erva daninha, sufocando tudo ao redor. Houve dias em que pensei em desistir. Me perguntava se tinha errado como mãe, se o problema era meu. Mas quando olhava para minha filha, via nela a prova de que não. Eu havia criado uma mulher forte, sensível e digna. O problema nunca esteve em mim. Estava na escolha deles de explorar em vez de amar, de usar em vez de cuidar. Com o passar do tempo, aprendi a guardar meu silêncio. Já não respondia às ofensas, já não tentava justificar, apenas observava. E, enquanto observava, dentro de mim algo crescia. Não era ódio, não era desejo de destruição, era algo mais sereno, mas igualmente forte, a certeza de que eu daria o troco. E esse troco não seria barulhento, não seria gritos nem escândalos. Seria algo que faria com que eles finalmente sentissem o peso do desprezo que um dia colocaram sobre mim e minha filha. Mas antes de contar como esse momento chegou, quero convidar você que me escuta agora a refletir sobre sua própria vida. Você já se sentiu explorada dentro da sua própria casa? Já se viu dando tudo de si apenas para receber desprezo em troca? Escreva nos comentários de onde você fala e compartilhe um pouco da sua história, porque quando dividimos nossas dores, elas se transformam em forças. E se essa narrativa tocou o seu coração, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Aqui, cada voz importa, cada silêncio encontra eco e cada história tem valor. Eu ainda tenho muito a revelar. Os dias em casa se transformaram em longos ensaios de paciência. Eu acordava cedo, mesmo com o corpo cansado, para preparar o café da manhã. O cheiro do pão ainda quente se espalhava pelo ar. Mas em vez de gratidão, o que eu recebia eram reclamações. Meus filhos sempre achavam pouco. Sempre diziam que eu deveria me esforçar mais. O que eu fazia nunca era suficiente. Se eu cozinhava, reclamavam do tempero. Se eu lavava, reclamavam da roupa ainda úmida no varal. Se eu arrumava a casa, diziam que ainda estava suja. O olhar deles me julgava o tempo inteiro, como se eu fosse empregada e não mãe. Minha filha, tão dedicada, tentava me ajudar.
Muitas vezes era ela quem levantava da cama para colocar a mesa, para varrer o chão, para segurar minhas mãos quando estavam trêmulas, mas em vez de receber reconhecimento, era atacada pelos irmãos. Diziam que ela queria aparecer, que fazia isso para me bajular. A crueldade deles era como faca afiada. Houve um dia em que um dos meus filhos chegou com amigos em casa. Eles entraram sem pedir, abriram minha geladeira e levaram o pouco que tínhamos. Eu fiquei em silêncio, mas minha filha não conseguiu esconder a indignação. Perguntou como eles podiam fazer aquilo, e a resposta foi um riso debochado. Disseram que aquela era a casa deles, e que eu e ela éramos apenas um fardo que ocupava espaço. Essa frase ficou gravada em mim como tatuagem. Fardo. Depois de uma vida inteira de esforço, eu havia sido reduzida a isso. Outro episódio que nunca esqueci foi no meu aniversário. Eu não esperava festa nem presentes caros. Só queria um gesto simples. Talvez um abraço, uma palavra de carinho. Mas naquele dia, meus 3 filhos saíram juntos e não voltaram para casa. Passei o dia sozinha com minha filha, que improvisou um bolinho com o pouco que tínhamos. Cantamos parabéns entre lágrimas, mas mesmo assim senti gratidão. Porque naquele gesto simples, feito com amor, havia mais valor do que qualquer presente que os outros poderiam me dar. O tempo foi passando e a exploração deles se intensificava. Eles usavam meu dinheiro sem permissão, pegavam o que eu guardava com sacrifício, ocupavam meus espaços como se fossem donos de tudo. Minha filha e eu éramos invisíveis, relegadas ao canto da casa, toleradas apenas porque continuávamos servindo. Eu observava tudo em silêncio, não reclamava, não confrontava. Havia aprendido que discutir com eles era inútil, mas dentro de mim, cada ofensa, cada gesto de desprezo, cada olhar carregado de arrogância se acumulava como pedras em uma parede. E essa parede, eu sabia, não duraria para sempre. Minha filha, mesmo sofrendo, me dizia para não perder a esperança. Ela me lembrava que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia pessoas capazes de amar. Eu acreditava nela porque precisava acreditar. Mas o que mais me mantinha firme era a certeza silenciosa de que um dia eu agiria. Não com gritos, não com violência, mas com algo que eles nunca esperariam. Eu já começava a pensar em possibilidades. Às vezes me pegava imaginando como seria a vida sem eles, apenas eu e minha filha, em um lar pequeno, mas cheio de paz. Outras vezes, pensava em como seria vê-los provando o gosto da própria ingratidão. Esses pensamentos, que antes eram apenas devaneios, começaram a ganhar forma dentro de mim. Cada vez que eles me tratavam como fardo, cada vez que humilhavam minha filha, a chama dentro de mim crescia. Era um fogo silencioso, discreto, mas incontrolável. E então, passei a guardar pequenos segredos. O dinheiro que recebia de uma pensão mínima, eu já não deixava à vista. Comecei a esconder, centavo por centavo, em lugares que eles nunca procurariam. Guardava também anotações, frases que me ajudavam a manter a coragem. Ainda vou recomeçar. Não sou fardo, sou raiz. Eles esqueceram, mas eu não. Essas frases eram minha forma de resistência. Minha filha sabia de alguns desses segredos e me ajudava em silêncio. Era nossa aliança, nosso pacto mudo contra a crueldade dos outros 3. Enquanto isso, meus filhos se sentiam cada vez mais donos da situação. Não percebiam que a cada dia eu os observava com mais clareza. Não viam que meu silêncio já não era submissão, mas estratégia. Achavam que eu havia desistido, quando na verdade eu apenas aguardava o momento certo. E esse momento, eu sabia, estava se aproximando. O tempo parecia apenas reforçar a ingratidão. Quanto mais eu envelhecia, mais meus 3 filhos se sentiam no direito de me explorar. Era como se a cada ruga no meu rosto, eles enxergassem menos valor em mim. E, no entanto, eu era a mesma mulher que havia dado a eles comida quando não havia nada, que havia se sacrificado em silêncio para que tivessem um teto e um futuro. Houve um dia em que a dor ultrapassou todos os limites. Minha filha havia feito um almoço simples, mas feito com carinho. Arroz, feijão, legumes refogados e um pedaço pequeno de carne que havíamos conseguido comprar com muito esforço. Sentamo-nos à mesa e, por um breve instante, eu acreditei que seria um momento de paz. Mas quando meus filhos chegaram, olharam para os pratos e começaram a rir. Disseram que aquilo não era comida de homem, que estávamos tentando enganá-los com restos. Um deles chegou a virar o prato no chão como se fosse lixo. Minha filha chorou baixinho
envergonhada. Eu, em silêncio, juntei o que caiu no chão e lavei o piso. Não porque fosse minha obrigação, mas porque não queria que ela se sentisse ainda mais humilhada. Naquele instante, senti que algo dentro de mim se partiu. Não era apenas raiva, era a certeza de que aquele ciclo precisava ter fim. Outro episódio marcou minha memória como ferro em brasa. Eu havia guardado um pequeno valor da minha pensão para comprar roupas novas para minha filha, que já estava crescida e usava roupas velhas, muitas vezes remendadas. Quando souberam do dinheiro, meus filhos me pressionaram. Disseram que precisavam de mais do que ela, que eu deveria entregar a eles. Eu tentei resistir, mas eles revistaram a casa e encontraram o envelope escondido. O olhar da minha filha naquele dia foi de partir a alma, não pela perda do dinheiro, mas pela violência simbólica de ver nossa dignidade arrancada à força. Também houve a noite em que discutiram entre si sobre quem ficaria com a casa quando eu morresse. Eu estava sentada na sala, em silêncio, e ouvi cada palavra. Riam, faziam planos, como se eu já não estivesse viva. Diziam que talvez fosse melhor me colocar em um asilo, que seria mais fácil do que continuar gastando comigo. Minha filha ouviu também, e sua mão apertou a minha com força. Seus olhos, marejados, diziam sem palavras: não podemos continuar assim. Aos poucos, fui percebendo que minha filha e eu já não chorávamos como antes. O choro foi dando lugar a olhares firmes. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso de que não aceitaríamos mais. Não falávamos em voz alta sobre vingança, mas ambas sabíamos que o dia de dar o troco estava se aproximando. Eu comecei a preparar meu coração. Já não me revoltava quando eles me insultavam. Apenas os observava. Meu silêncio, antes submisso, agora era carregado de decisão. Eles achavam que eu havia desistido, mas não sabiam que eu apenas aguardava. O que me mantinha firme eram pequenos símbolos. O prato vazio na mesa, que me lembrava de como eles desprezavam até o alimento. O envelope rasgado, que me lembrava do valor que roubaram. A cadeira da sala, onde planejaram meu futuro em um asilo, que me lembrava do desdém. Cada um desses objetos se tornou um lembrete de que a minha dignidade não seria esquecida. Minha filha passou a me ajudar com os planos. Ela começou a guardar também pequenas quantias de dinheiro que conseguia em trabalhos esporádicos. Juntas, escondíamos em locais secretos. Guardávamos também nossos sonhos escritos em pedaços de papel. Ter uma casa só nossa, viver em paz, nunca mais ser tratada como fardo. O ódio deles era combustível, mas o que realmente nos movia era a esperança. Queríamos mais do que escapar. Queríamos mostrar que não éramos invisíveis. O ponto final foi quando, em uma discussão, um dos meus filhos olhou diretamente para mim e disse que eu não passava de um peso morto. Essas palavras ecoaram dentro de mim como sentença. Naquele instante decidi que não suportaria mais. Eu não gritei, não chorei, apenas me levantei, caminhei até o meu quarto e fechei a porta. Lá dentro, sentei-me na beira da cama e senti as lágrimas caírem, mas dessa vez não eram lágrimas de impotência, eram lágrimas de decisão. Eu havia chegado ao limite, e quando uma mãe chega ao limite, ela descobre forças que nem sabia possuir. A partir daquele dia, comecei a arquitetar meu plano com mais firmeza. Eu já não seria apenas a mãe silenciosa. Eu seria a mulher que eles jamais imaginariam enfrentar. E esse dia estava mais perto do que eles podiam imaginar. Depois daquela noite em que fui chamada de peso morto, nada mais em mim permaneceu igual. O insulto deles não me destruiu como talvez esperassem. Pelo contrário, foi a fagulha que incendiou em mim uma força que havia estado escondida por anos. Eu decidi que não passaria o resto da vida me curvando. Decidi que minha filha e eu merecíamos mais. Os dias continuaram como sempre na superfície. Eu ainda cozinhava, ainda lavava, ainda organizava a casa. Meus filhos acreditavam que eu estava resignada, vencida, mas por trás da rotina, cada gesto meu tinha outro propósito. Eu estava observando, calculando, preparando. Minha filha se tornou minha cúmplice. Com olhares discretos e palavras não ditas, nós duas construímos um pacto silencioso. Ela começou a guardar pequenas quantias de dinheiro que ganhava em trabalhos esporádicos. Eu guardava também, separando parte da pensão que recebia. Juntas, escondíamos cada centavo como se fossem tijolos de uma casa invisível
que estávamos erguendo. Não guardávamos mais em envelopes fáceis de serem encontrados. Aprendemos com a dor. Escondíamos em lugares improváveis, dentro de livros antigos, em bolsos costurados por dentro de roupas que ninguém usava, até em potes de mantimentos fechados. Era quase como um jogo secreto entre nós. A cada moeda guardada, nos olhávamos com cumplicidade, sabendo que estávamos mais próximas da nossa libertação. Mas não era apenas dinheiro que guardávamos. Também reuníamos documentos importantes, registros, papéis da casa, contas antigas. Eu sabia que um dia esses papéis poderiam ser a chave da nossa vitória. À noite, quando eles saíam ou dormiam, minha filha e eu escrevíamos bilhetes com frases que nos davam força. Colocávamos dentro de uma pequena caixa que ficava escondida embaixo do assoalho do quarto. Frases como: nós não somos fardo, um dia vamos viver em paz. Eles esqueceram de amar, mas nós não. Aquela caixa se tornou nosso segredo mais precioso. Enquanto isso, meus 3 filhos continuavam cegos em sua arrogância. Tratavam-me como sempre. Abusavam da minha paciência. Zombavam da minha filha, mas já não nos atingiam da mesma forma. Era como se cada ofensa fosse combustível para a nossa determinação. A humilhação maior veio quando decidiram trazer companhias para dentro da casa e, sem cerimônia, passaram a ocupar todos os espaços. Minha sala deixou de ser minha. Minha cozinha virou território de desordem. Minha filha e eu nos recolhíamos em nosso quarto, ouvindo as risadas altas, suportando o som do descaso. Mas por dentro sabíamos, o tempo deles estava se esgotando. Eu observava cada detalhe. Sabia quem confiava cegamente nos meus filhos, sabia quais eram suas dívidas, sabia que viviam se apoiando no que eu possuía. A casa era meu maior bem, e eles a tratavam como se já fosse deles. Mal sabiam que eu tinha outros planos para aquelas paredes. Foi nesse período que comecei a visitar discretamente um cartório. Ia sozinha, em dias em que eles não desconfiavam, e buscava informações. Descobri possibilidades que eles jamais imaginaram. Eu poderia vender a casa sem precisar da aprovação deles, já que estava em meu nome. Bastava um comprador certo, um contrato assinado. Cada ida ao cartório era feita em silêncio, com passos cautelosos, mas com o coração firme. A cada documento que eu segurava, sentia-me mais próxima da minha vingança. Minha filha, que me acompanhava em algumas dessas saídas, sempre dizia: mamãe, eles nunca vão imaginar. E eu sorria, porque era verdade. Para eles, eu era apenas uma idosa cansada, sem forças, sem voz. Não faziam ideia da mulher que eu ainda era. Aos poucos, os preparativos tomaram forma. Já tínhamos dinheiro guardado. Já sabíamos para onde iríamos. Já havíamos traçado um plano. Restava apenas esperar o momento certo. E ele chegaria. O mais curioso é que, mesmo enquanto eu preparava minha vingança, mantinha o silêncio absoluto dentro de casa. Não discutia, não confrontava, não me irritava. Era como se eu tivesse me tornado invisível de propósito, para que eles acreditassem que eu já não representava ameaça alguma. Eles não perceberam que o silêncio pode ser mais perigoso do que o grito. E foi no meio desse silêncio estratégico que comecei a sentir paz pela primeira vez em muito tempo, porque eu sabia que em breve eles provariam do mesmo desprezo que lançaram sobre mim e sobre minha filha. Eu já via em minha mente a cena. A casa vazia, a chave deixada sobre a mesa, e eles chegando confiantes para encontrar nada além do eco da própria arrogância. E esse dia não demoraria. O dia em que decidi agir chegou como qualquer outro. Não houve sinais, não houve tempestade, não houve mudança repentina no céu, mas dentro de mim, eu sabia, era o momento. Os documentos já estavam prontos. A negociação já havia sido feita em segredo. A casa, que meus filhos acreditavam ser deles por direito, já não nos pertencia mais. Eu havia vendido tudo. O comprador era discreto, alguém que não faria perguntas. O dinheiro estava seguro, guardado em uma conta que eles nunca teriam acesso. Passei a manhã como sempre, preparando o café, lavando as roupas, ouvindo os comentários ácidos deles. Mas dessa vez, não me senti ferida. Cada palavra deles me soava distante, como se viesse de um mundo que já não era meu. Quando todos saíram, chamei minha filha. Seus olhos brilharam quando eu disse: "É hoje." Ela não perguntou nada, apenas sorriu com lágrimas contidas. Nós duas já sabíamos o que fazer. Arrumamos nossas coisas em silêncio, algumas roupas, documentos,
Fotografias antigas que ainda tinham valor para nós. Não levamos muito, não precisávamos. O que realmente importava era o peso que estávamos deixando para trás. Na mesa da sala, deixei um envelope. Dentro dele não havia dinheiro, não havia explicações longas. Apenas um bilhete simples, escrito com minha letra firme. Vocês me chamaram de fardo, me trataram como serva, me roubaram a dignidade. Hoje, levo comigo apenas o que é meu por direito. Minha paz. A casa já não pertence a vocês. A mim, pertence apenas a liberdade. Quando chegarem, encontrarão o vazio que sempre deixaram em mim. Ao lado do envelope, deixei a chave da casa. A mesma chave que abri tantas vezes com mãos cansadas, a mesma que fechei incontáveis noites em silêncio. Deixá-la sobre a mesa foi o meu gesto final, meu recado silencioso. Com a pequena mala nas mãos, saímos. O portão se fechou atrás de nós sem barulho. Eu não olhei para trás. Não havia nada lá que merecesse um último olhar. Minha filha segurava firme minha mão e caminhamos pela rua como se estivéssemos atravessando uma fronteira invisível. O sol da tarde bateu em nossos rostos e pela primeira vez em muito tempo senti o calor não como fardo, mas como bênção. Estávamos livres. Naquela noite, dormimos em um quarto simples de uma pensão barata, mas mesmo no desconforto, havia algo grandioso. Não havia gritos, não havia humilhações, não havia desprezo, apenas o silêncio da paz. Minha filha adormeceu sorrindo e eu fiquei observando seu rosto sereno. Esse era o maior prêmio da minha vingança, vê-la dormir sem medo. Soube dias depois por vizinhos da reação dos meus filhos. Chegaram em casa e encontraram apenas a chave e o bilhete. Primeiro, acharam que era brincadeira, depois que eu voltaria, mas logo entenderam. A raiva deles foi grande, os gritos ecoaram pela rua, mas já era tarde. O bem mais precioso que eles acreditavam possuir havia escapado de suas mãos. A casa agora tinha novo dono. Eles, que se julgavam senhores de tudo, ficaram sem nada. E pela primeira vez, sentiram o vazio que tantas vezes me fizeram sentir. Minha vingança não precisou de violência. Não precisei levantar a voz. Bastou o silêncio e uma decisão firme. Foi essa simplicidade que os atingiu mais fundo. Hoje, quando penso nesse dia, não sinto culpa. Sinto apenas justiça. Eu não queria destruir meus filhos, mas precisava mostrar que eu também tinha voz, que minha dignidade não era descartável. E consegui. Agora quero falar com você que me escuta. Talvez você também tenha vivido situações de ingratidão. Talvez também tenha sido tratada como fardo dentro da sua própria casa. Quero te dizer que sempre há uma saída, mesmo que pareça impossível. O silêncio pode aprisionar, mas também pode libertar. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Aqui, cada voz tem valor, cada experiência encontra espaço e cada mulher encontra força. Escreva nos comentários de onde você fala. E se quiser, compartilhe a sua história. Sua voz pode ser o consolo que outra pessoa precisa. Eu ainda tenho muito a revelar. A primeira noite fora daquela casa parecia um sonho distante. Dormimos em uma cama estreita de uma pensão simples, mas para nós, aquele espaço pequeno era mais precioso do que qualquer luxo. Havia apenas silêncio. E esse silêncio não era mais carregado de medo, mas de descanso. Nos dias seguintes, vieram as dificuldades. Tínhamos algum dinheiro guardado, fruto da venda da casa e dos pequenos valores que escondemos ao longo dos anos. Mas sabíamos que não podíamos viver apenas disso. Precisávamos recomeçar, construir uma vida nova, passo a passo. Arrumei um quarto para nós duas em uma casa alugada. Era pequeno, com paredes descascadas e móveis velhos, mas quando fechamos a porta pela primeira vez, minha filha e eu nos abraçamos. Aquela chave nas minhas mãos era símbolo de vitória. Ninguém mais poderia abrir a porta sem permissão. Ninguém mais entraria para nos roubar a paz. Nosso recomeço foi marcado por trabalho duro. Eu, mesmo idosa, me oferecia para costurar, cuidar de crianças, cozinhar para vizinhos. Minha filha, ainda jovem, buscava pequenos serviços, ajudava em lojas, vendia doces na rua. Juntas construímos uma rotina simples, mas honesta. Não era fácil. Houve dias em que a comida era pouca, em que a conta de luz parecia insuportável, em que o medo de não conseguir seguir em frente rondava nossos pensamentos. Mas mesmo nesses momentos, havia algo que nos sustentava: a liberdade. Era melhor passar dificuldades em um lar simples e nosso do que viver no conforto forçado de uma casa cheia de humilhações. Aos poucos, fomos criando raízes naquele novo lugar.
Os vizinhos começaram a nos conhecer e alguns se tornaram amigos. A dona da mercearia do bairro sempre guardava frutas maduras para nos vender mais barato. Uma senhora que morava ao lado às vezes batia na porta para oferecer pão fresco. Esses pequenos gestos nos lembravam que ainda havia bondade no mundo. Minha filha florescia diante dos meus olhos. Seus olhos já não estavam sempre marejados de lágrimas. Agora brilhavam com esperança. Ela sonhava em estudar, em construir uma vida diferente. Cada vez que a via sorrir, eu tinha certeza de que tudo o que fizemos havia valido a pena. Enquanto isso, meus 3 filhos ficaram para trás. Não sei exatamente o que aconteceu com eles logo após nossa partida. Soube apenas, por comentários distantes, que ficaram desnorteados, sem casa, sem estrutura. Tentaram se apoiar em conhecidos, mas a vida não sustenta eternamente quem só sabe explorar. Eles colheram o que plantaram. Eu, por outro lado, sentia uma paz serena. Cada manhã que acordava e via minha filha ao meu lado, cada refeição simples que preparávamos juntas, cada riso compartilhado, era a prova de que havíamos vencido. Não pense que não havia dores. Às vezes à noite, eu ainda chorava em silêncio. Chorava pelo tempo perdido, pelos anos em que me deixei ser tratada como invisível. Chorava por ter acreditado tanto na gratidão que nunca veio, mas depois das lágrimas, vinha sempre a certeza de que não estava mais presa. E essa certeza era meu consolo. Minha filha me dizia constantemente: "Mamãe, agora somos só nós duas, e isso basta." E eu concordava. Bastava, porque nela eu via tudo o que havia de mais verdadeiro. Ela foi minha companheira na dor, minha cúmplice no silêncio, e agora era também meu motivo para sorrir. Aos poucos, nosso lar simples começou a ganhar vida. Plantamos flores no quintal, penduramos panos coloridos na janela, espalhamos os desenhos dela pelas paredes. Não havia luxo, mas havia beleza. Uma beleza que nascia do esforço, do cuidado, do amor. Um dia, ao acordar, percebi que fazia semanas que eu não ouvia insultos, que não precisava me encolher diante de ninguém, que não me sentia peso morto. E isso me fez chorar novamente, mas dessa vez de alívio. O silêncio da nossa nova casa era diferente. Não era o silêncio opressor da humilhação. Era o silêncio da paz. E foi nesse silêncio que comecei a me reconciliar comigo mesma. Descobri que ainda era capaz de sonhar, que ainda era capaz de viver. Descobri que, mesmo depois de tudo, ainda havia dignidade em mim. Esse foi o verdadeiro início da minha vingança. Não foi apenas deixá-los sem casa. Foi provar para mim mesma e para minha filha que podíamos recomeçar, que podíamos ser felizes longe deles, que não precisávamos mais mendigar afeto. E assim, tijolo por tijolo, fomos reconstruindo não apenas um lar, mas também nossas próprias almas. O tempo foi passando como um rio silencioso. E aos poucos, a vida foi ganhando nova forma. O que antes era apenas sobrevivência se transformou em rotina. E a rotina em conquistas. Pequenas, é verdade, mas grandiosas para nós. Minha filha crescia diante dos meus olhos. Quando chegamos naquela casa alugada, ela ainda parecia menina, mesmo com a maturidade precoce que a dor lhe havia imposto. Mas com os anos, vi seu corpo se transformar, sua voz ganhar firmeza, seus passos se tornarem mais decididos. Ela tinha dentro de si uma força que eu nunca tive na juventude. E essa força era reflexo de tudo o que enfrentamos juntas. Ela começou a estudar à noite, trabalhava de dia em uma loja simples, guardava cada centavo e à noite ia para a escola. Eu a esperava sentada na janela, olhando a rua escura, rezando para que chegasse em segurança. E quando a via entrar, cansada, mas sorrindo, meu coração se enchia de orgulho. Os professores notaram seu talento. Diziam que ela escrevia bem, que tinha facilidade para aprender. Eu a incentivava. Dizia que ela deveria sonhar alto, que não precisava ter medo de desejar uma vida diferente. Ela me respondia que já tinha tudo o que precisava, que me ter como mãe era sua maior riqueza. Essas palavras me aqueciam em noites frias, porque me lembravam de que todo o esforço não havia sido em vão. Enquanto isso, eu envelhecia. O corpo já não respondia com a mesma agilidade. Minhas mãos, marcadas pelo trabalho, tremiam às vezes. Os joelhos doíam. O cansaço se fazia presente com mais frequência. Mas, apesar das limitações, eu não me sentia fraca. Sentia-me forte, porque a cada ruga, a cada dor,
Havia uma história de resistência. As flores que plantamos no quintal cresceram, tornaram-se um jardim colorido que alegrava nossos dias. Minha filha dizia que aquele jardim era símbolo do que havíamos feito juntas. Flores que nasceram em terra seca, mas que insistiram em viver. De meus 3 filhos, pouco ou nada soube. O destino se encarregou de afastá-los. De vez em quando, chegava a mim algum rumor que brigaram entre si, que estavam endividados, que perderam trabalhos. Eu não sentia prazer em saber disso, mas também não sentia tristeza. Era apenas a colheita do que plantaram. Houve um dia em que sonhei com eles ainda pequenos, correndo pelo quintal, rindo como crianças que ainda não sabiam o que fariam no futuro. Acordei com lágrimas nos olhos, não de saudade, mas de luto, porque de certa forma, eles haviam morrido para mim muito antes de partir de verdade. Minha filha, ao contrário, era minha vida. Eu a via florescer em cada gesto, em cada conquista. Lembro-me do dia em que comprou, com seu próprio dinheiro, nosso primeiro móvel novo. Uma mesa pequena, mas firme. Sentamos juntas para tomar café naquela mesa e senti como se fosse um banquete, porque naquele objeto simples havia dignidade. Os anos também me ensinaram a valorizar o silêncio. Não mais o silêncio imposto pela dor, mas o silêncio da serenidade. Sentar-me na varanda, ouvir o vento, observar o entardecer. Esses momentos se tornaram minhas maiores riquezas. Minha filha começou a falar em cursar a faculdade. Eu temi, porque sabia que seria difícil financeiramente, mas ela insistia. Dizia que faria de qualquer forma. E eu, que tantas vezes fui chamada de fardo, agora me sentia raiz. Eu era o alicerce que a sustentava. A cada novo passo dela, eu tinha a certeza de que minha vingança havia sido perfeita. Não precisei gritar, não precisei confrontar, não precisei ferir. Apenas saí silenciosa e deixei meus 3 filhos com o vazio que criaram. Enquanto eles se perdiam, eu e minha filha nos encontrávamos. Hoje, olhando para trás, vejo que cada sacrifício valeu a pena. O que construímos juntas não foi apenas uma casa, foi uma vida que ninguém poderia nos roubar. O tempo me pesa no corpo, mas me alivia no coração, porque sei que minha filha carrega em si a força de nossa história. E quando eu não estiver mais aqui, ela continuará. E isso, para mim, é vitória. A velhice chegou sem pedir licença. Primeiro vieram os fios brancos discretos, depois a pele marcada e, por fim, o corpo que já não respondia como antes. No começo, resisti, tentando me manter firme como sempre havia feito. Mas logo percebi que a velhice não era inimiga, e sim companheira. Era como se o tempo, depois de tantas dores, tivesse decidido me dar finalmente um pouco de paz. Passei a andar mais devagar, a precisar de pausas longas, a me apoiar em minha filha para subir escadas ou atravessar ruas. E em cada gesto de cuidado dela, em cada abraço estendido, em cada olhar carinhoso, eu via o reflexo da mãe que tentei ser. Eu não estava sozinha, e isso era a maior das vitórias. Minha filha já não era mais aquela jovem assustada que fugiu comigo da casa tomada por ingratidão. Agora era uma mulher feita, estudada, trabalhadora. Contra todas as dificuldades conseguiu entrar na faculdade. Eu nunca esquecerei o dia em que a acompanhei até o portão no seu primeiro dia de aula. Suas mãos tremiam de ansiedade, mas seus olhos brilhavam como fogo. Eu segurei sua mão e disse apenas: "Você é a resposta de todas as minhas orações." Ela sorriu e aquele sorriso foi para mim mais valioso do que qualquer riqueza. Com muito esforço, ela se formou. Trabalhou de dia, estudou à noite, economizou em cada detalhe. Eu a via chegar em casa cansada, mas ainda assim com tempo para sentar-se comigo, conversar, compartilhar suas esperanças. Nunca deixou de me lembrar que eu era sua inspiração. Ela dizia que, se eu conseguir resistir a uma vida inteira de silêncio e dor, ela conseguiria vencer qualquer obstáculo. Quando finalmente se formou, trouxe para casa seu diploma embrulhado em papel simples. Entregou-o nas minhas mãos e disse: "Isso aqui é nosso, mamãe." Eu chorei, e não foram lágrimas de dor, mas de orgulho, porque naquele pedaço de papel havia toda a história da nossa resistência. Aos poucos, minha filha começou a conquistar coisas que eu nunca imaginei que teria. Comprou móveis novos, pintou as paredes da casa, trouxe livros e plantas que transformaram nosso espaço simples em um lar cheio de vida. Eu a observava com admiração, vendo que ela havia aprendido não apenas a sobreviver, mas a viver plenamente. Enquanto isso,
Meus 3 filhos seguiram desaparecidos de nossas vidas. De vez em quando, chegava até mim alguma notícia vaga, que um deles havia perdido o emprego, que outro vivia de favor, que brigavam entre si. Nada concreto, nada que realmente importasse. Para mim, eram apenas ecos distantes de um passado que não me pertencia mais. Eu não sentia rancor, mas também não sentia falta. Eles haviam feito suas escolhas, e a vida estava apenas devolvendo a eles o que haviam plantado. Na velhice, descobri que não há vingança maior do que a paz, porque a paz não é apenas ausência de conflito, é presença de dignidade. Eu já não precisava levantar a voz, não precisava justificar nada. Eu simplesmente existia, em serenidade, ao lado da minha filha. E isso era suficiente. Nos dias comuns, eu me sentava na varanda e observava as flores que plantamos juntas. Algumas já haviam secado, outras floresciam novamente. Era como se nosso jardim fosse um espelho da vida, perdas e recomeços, dores e renascimentos. Minha filha dizia que aquelas flores eram nossas testemunhas silenciosas, guardiãs de nossa história. Às vezes pensava em como teria sido se tivesse permanecido na casa com meus 3 filhos. Provavelmente teria envelhecido como uma sombra, sem voz, sem amor, sem respeito. Mas escolhi outro caminho. Escolhi o silêncio que liberta. E por isso, agora, mesmo com as dores físicas da idade, minha alma descansava leve. Houve dias em que minha filha me levou a eventos de seu trabalho. Eu me sentava em silêncio, observando-a falar com firmeza, sendo respeitada, admirada. E em cada olhar que ela recebia, eu via refletido o amor que plantei em silêncio. Eu não precisei do reconhecimento dos meus outros filhos, porque a dignidade de uma só filha verdadeira já bastava para justificar toda a minha vida. Na velhice, também aprendi a valorizar a solidão. Não a solidão amarga, mas a que permite ouvir o próprio coração. Passei a escrever em cadernos simples, registrando minhas memórias. Não com a intenção de publicá-las, mas para deixar para minha filha um pedaço da minha voz. Queria que, quando eu não estivesse mais aqui, ela ainda pudesse me ouvir. Cada palavra que escrevia era um lembrete de que não fui vencida, de que mesmo quando me chamaram de peso morto, eu escolhi ser raiz. E raízes, mesmo escondidas, sustentam a vida. Hoje, já idosa, percebo que minha vingança não foi apenas deixar meus 3 filhos sem casa. Minha vingança foi envelhecer em paz, ao lado de quem me amou de verdade. Foi olhar para trás e ver que o silêncio que me aprisionou um dia se tornou a chave da minha liberdade. Eu achava que nunca mais os veria. Os anos passaram sem que meus 3 filhos me procurassem. E, para ser sincera, eu não sentia falta. O vazio que deixaram foi preenchido pela presença da minha filha, pelo jardim que cultivamos juntas, pelas pequenas conquistas de cada dia. Mas a vida, com sua forma curiosa de costurar encontros, um dia trouxe de volta aqueles que haviam me desprezado. Foi em uma manhã cinzenta que recebi a notícia. Um conhecido bateu à minha porta para me dizer que meus filhos estavam de volta à cidade. Disse que queriam me ver, que estavam arrependidos, que tinham perdido tudo e não sabiam para onde ir. Naquele instante, um turbilhão de lembranças tomou conta de mim. Os insultos, as humilhações, o prato virado no chão, o envelope roubado, as risadas quando falaram em me mandar para um asilo. Tudo voltou à memória como se tivesse acontecido no dia anterior. Mas junto a essas lembranças veio também a paz do presente, porque eu já não era mais a mesma. Aceitei recebê-los, não por eles, mas por mim. Eu sabia que precisava encerrar essa história de uma vez. Quando abriram a porta, vi 3 homens envelhecidos, marcados pelo tempo e pelas escolhas erradas. Seus olhos, antes arrogantes, agora carregavam a sombra da derrota. Suas roupas estavam gastas, seus rostos cansados. Por um instante, quase não reconheci neles os filhos que um dia embalei nos braços. Eles me olharam em silêncio, talvez esperando que eu corresse para abraçá-los. Mas eu permaneci sentada, firme, com minha filha ao meu lado. Não havia pressa em meu coração. Eu já tinha esperado uma vida inteira, e agora o tempo corria a meu favor. O mais velho foi o primeiro a falar. Sua voz tremia, não de emoção, mas de vergonha. Disse que havia errado, que se arrependera de cada palavra, de cada gesto. Pediu perdão, disse que estava disposto a começar de novo. O segundo tentou justificar, dizendo que eram jovens, que não sabiam o que faziam. Usou palavras como imaturidade e falta de consciência. Eu ouvi,
Mas não respondi, porque nenhuma justificativa poderia apagar o que aconteceu. O terceiro chorou alto como criança, pedindo que eu o aceitasse de volta. Sua voz era um lamento tardio, uma súplica sem força. Eu os ouvi em silêncio, não por falta de palavras, mas porque compreendi que o silêncio era a minha resposta mais verdadeira. Eles esperavam explicações, talvez até explosões de raiva, mas o que receberam foi apenas a calma de quem não precisava mais de nada deles. Minha filha apertava minha mão com firmeza. Seus olhos me pediam que não me abalasse, e eu não me abalei. Depois de um tempo, levantei-me devagar, caminhei até a mesa da sala e, com a mesma firmeza de anos atrás, deixei sobre ela uma chave. Não era a chave de uma casa, mas de um armário velho onde guardava minhas anotações, memórias e recortes. Entreguei a eles e disse com voz baixa: se querem entender quem eu fui, leiam. Se querem saber o que perderam, olhem ao redor. Mas nada do que me tiraram será devolvido. Eles ficaram em silêncio, sem saber como reagir. Esperavam talvez abraços, lágrimas, reconciliação, mas o que receberam foi dignidade. Antes de saírem, o mais velho perguntou se havia alguma chance de começarmos de novo. Eu apenas olhei para minha filha, depois para ele e disse: eu já comecei de novo, só que sem vocês. Eles saíram cabisbaixos e eu fechei a porta. Dessa vez, sem dor, sem rancor, sem mágoa, apenas com a certeza de que o ciclo havia se encerrado. Minha filha me abraçou forte. Disse que estava orgulhosa de mim, que eu havia mostrado mais uma vez que a verdadeira força está no silêncio. Eu sorri, porque sabia que era verdade. Naquela noite, sentei-me na varanda, como sempre fazia, e olhei para o céu. As estrelas brilhavam, indiferentes às dores humanas, mas para mim eram testemunhas da minha vitória silenciosa. Eu não precisei me vingar com ódio. Minha vingança foi ter sobrevivido, ter recomeçado, ter encontrado paz. Meus filhos haviam perdido o que mais valia: a chance de estar ao meu lado quando eu ainda tinha tempo de oferecer meu amor. Esse era o verdadeiro castigo. E eu, que um dia fui chamada de fardo, agora era raiz. Hoje, já idosa, sentada em minha cadeira preferida, olho para trás e vejo uma vida inteira de batalhas silenciosas. Lembro-me da menina que acreditava que amor de mãe seria suficiente para manter a família unida. Lembro-me da viúva que trabalhou até o limite das forças para sustentar os filhos. Lembro-me da mulher que foi chamada de fardo e que ouviu, calada, seus próprios filhos planejando deixá-la em um asilo. Mas também lembro da mãe que teve coragem de dar o troco sem levantar a voz. Da mulher que vendeu sua casa em silêncio e partiu com dignidade. Da mãe que escolheu salvar a filha e, junto dela, salvar a si mesma. Muitos diriam que a vingança é amarga. Talvez seja, mas a minha vingança não foi feita de ódio ou de destruição. Foi feita de escolhas firmes, de passos silenciosos, de portas fechadas com serenidade. Eu não precisei humilhar meus filhos como eles me humilharam. Não precisei levantar a voz para mostrar quem eu era. Eu apenas me retirei. E no vazio que deixei, eles finalmente sentiram o que sempre me fizeram sentir. O tempo passou e o arrependimento deles chegou tarde demais. Quando vieram bater à minha porta, já não havia espaço para reconciliações. Não porque eu não soubesse perdoar, mas porque aprendi que perdão não significa voltar a ser quem eu era antes. Perdoar para mim foi seguir em frente sem carregar ódio no coração. E foi exatamente isso que fiz. Minha filha foi e sempre será minha maior vitória. Ela é a prova viva de que o amor verdadeiro resiste, floresce e transforma. Cada conquista dela é um pedaço da minha alma que se refaz. Ver seus passos firmes, sua voz respeitada, sua vida construída com dignidade, me mostra que nada foi em vão. Eu não envelheci sozinha, envelheci com a presença dela, com o carinho dela, com o orgulho silencioso de saber que plantei raízes firmes em meio ao deserto. E raízes, mesmo invisíveis, sustentam a vida. Hoje, quando fecho os olhos e penso no passado, não sinto mais dor. Sinto apenas aprendizado. Cada lágrima que derramei foi rega para a força que cresceu dentro de mim. Cada silêncio que suportei foi semente de uma coragem que um dia floresceu. E assim, aqui estou. Uma mulher que foi desprezada, humilhada, explorada, mas também uma mulher que se reergueu, que deu o troco de forma elegante, que reconstruiu sua vida com dignidade. Se existe uma lição em minha história,
é esta: nunca mendigue respeito dentro da sua própria casa. O amor verdadeiro não cobra, não humilha, não explora. E quando o amor se transforma em prisão, é preciso encontrar coragem para partir, mesmo que em silêncio. Eu não sou mais a sombra que eles tentaram me fazer acreditar que eu era. Eu sou luz, eu sou raiz, eu sou a prova de que nunca é tarde para recomeçar. E agora, quero falar com você que chegou até aqui comigo. Talvez você também carregue feridas que ninguém vê. Talvez também tenha sido tratada como um fardo, esquecida dentro da própria família. Quero te dizer que sua voz importa, que sua vida tem valor e que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Aqui, cada história é ouvida. Cada silêncio encontra eco, cada mulher encontra força. Escreva nos comentários de onde você fala. E se quiser, compartilhe a sua história, porque juntas podemos transformar silêncio em voz e dor em coragem. Eu deixei a chave sobre a mesa e segui em frente. Talvez hoje seja a sua vez.